Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 8, trecho 18 de novembro de 1907. A alma, vivendo seu nada, se enche de Deus. Encontrando-me no meu estado habitual, veio o bendito Jesus e assim que o vi, disse: doce vida minha, como me fiz má, sinto-me reduzida no nada. Nada sinto em mim, nada sinto em mim. Interessante, né? Olha só isso que ela fala, que a Luísa tá é novidade, né, para ela que ela tá passando. E ela sente que esse não ter nada dentro dela, esse é um sinal muito ruim. É um sinal de alguém que tá assim totalmente, sei lá, fria, né? Esse vazio, né, assusta ela, né, como se ela não tivesse mais nada para oferecer, né? Então ela fala assim: doce vida minha, como me fiz má, sinto-me reduzida no nada. Nada sinto em mim. Muito interessante, né? Tudo é vazio, pensamento, sentimento, tudo, né? Ela não tem nada dela. Olha que interessante. Só sinto em meu interior só sinto em meu interior um embelezamento. E ela fala que tá má. Como me fiz má? Sinto-me reduzida no nada. Nada sinto em mim, tudo é vazio. Só sinto em meu interior um embelezamento. E nesse embelezamento, te espero a ti, que me preencha. Mas em vão espero esse me encher. Mas sinto-me voltar sempre no nada, né? Tá sempre vazia, sempre vazia. E Jesus: ah, minha filha, e tu te afliges porque te sentes reduzidas em nada? Mas digo-te que quanto mais a criatura se reduz no nada, nossa, meu Deus, tanto mais se enche do todo. Então, gente, o segredo é a gente não sentir mais a gente, né? Não sentir mais nada. Então, se uma pessoa não sente vontade, tá tudo bem. Que a gente acha que tem que sentir coisas porque a gente sentir alguma coisa dá aquela impressão de que a gente tá vivo, de que a gente tá inteiro ali. Por exemplo, você vai rezar e se você sente assim aquele fervor,
você sente assim que a sua oração tá melhor, né? Que a sua oração, ela, que realmente você tá de boa vontade ali, que você tá inteira ali. Mas na verdade, isso não define nada. Na verdade, o estado de nada é nada, 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 nada mesmo. É você não se ver, é você não existir, você desaparecer. É você não saber qual que é o seu pensamento mesmo. É você não. Você se reduzir mesmo. Você se aniquilar ao ponto de sumir, de evaporar. Então, você não fica olhando você, se você teve sentimento para fazer tal coisa, se você pensou alguma coisa. Não, você vai lá e obedece o que Jesus te pede e pronto. Você não para no meio do caminho para ver o que você está pensando, as suas impressões sobre aquilo que Jesus está falando, as suas impressões sobre aquilo que Jesus está te pedindo. Não tem essa conversa com você. Nada, em você encontra um vazio. Então, rapidamente você corresponde a Deus. Não tem coisa no meio ali, não tem. Esse nada é muito grande, sabe? Eu acho esse nada muito grande porque a gente custa ser esse nada, né? A gente custa se esvaziar, né? Ele só pode realmente ser tudo em nós, a posse, né? Total, plenitude, é a gente se esvaziando, é a gente sendo reduzido ao ponto de nada, ao ponto de você não perceber mais a sua vontade. Se alguém te perguntar, você tem vontade? Eu não sei mais, porque eu só faço a vontade de Deus. Estou tão acostumada a pensar como Jesus que eu não acho mais o meu pensamento para falar assim, sai para lá, pensamento. Então tem um estado que você fica renunciando ainda. Você percebe o seu eu ainda é muito forte e é uma luta, uma violência, uma guerra para morrer, né? Todos os dias. Aí chega uma hora que você já percebe, mas rapidamente você fala: não, eu sei que não é por aqui. Eu tenho que ir para fazer o que Jesus quer. Então é só eu ignorar esse sentimento. Então você percebe eles ali, tal. Mas pelo que eu estou entendendo, chega um momento, e deve ser desse vazio que a Aline sempre partilha pra gente, né? Chega um momento que é difícil você até voltar e falar se você teve algum pensamento humano, de tanto que você já não presta mais atenção em você. Então você está tão prestando atenção em Jesus que automaticamente você sentiu algo que foi Jesus. Ah, não, foi você no seu humano. Ih, é muito difícil perceber, porque você tá tão assim, Jesusficada, tá tão misturada em Jesus, né? Tá tão misturada em Jesus que você tá tão prestando atenção nele que você não presta atenção em você. Só se a Aline fala isso, só se Jesus me lembrar para me ajudar alguém, porque Jesus faz isso para ela ajudar, né? Para ela dar exemplos, para ela ajudar, né? Para ela sempre ter esse serviço, né? Porque a gente não, o nada, né? Por ser nada, não é que a pessoa se enche de Deus e fica inchada e fala, ai, agora eu tô lá na plenitude, é eu e Deus, né? No alto da montanha. Não, a pessoa tá sempre em serviço, ela tá sempre, ela é tão vazia que o sentimento que ela tem é o mesmo sentimento de Deus. Nunca tá satisfeito enquanto, né, quer todos lá, quer todos entendendo. Quer ver Deus feliz recebendo mais e mais almas na divina vontade. E, ou seja, esse sentimento puro é divino. Porque enquanto a gente existe, a gente é egoísta, a gente pensa só na gente, a gente fica só né, no nosso mundo. Mas quando é nada, nada, então tudo que passar por nós a gente entende que é Ele. Porque a gente já nem sabe, se Deus não pôr algo na sua cabeça, você fica com a cabeça vazia. A Aline fala muito isso com a gente. Olha, gente, a minha cabeça fica vazia, vazia. E eu acho isso incrível, né? É um processo. Eu não tenho isso ainda. Eu tenho que ficar toda morrendo ainda, né? Eu, tipo assim, não é algo mais que... Eu não sinto que é uma guerra mais comigo. Não sinto mais essa guerra porque eu gosto de morrer. Entende? Tipo assim, já entendi que obedecer é melhor, né?
obedecer a Deus, calar meus pensamentos. Eu não gosto de ficar com meus pensamentos, né? Não gosto de ficar com eles. Eu gosto de prestar atenção em Jesus. Eu gosto mais do assunto dele, não dos meus. Então eu já entendi que os assuntos humanos não tem graça. O pensamento humano é choco, é repugnante, é enjoativo. A visão humana, não, para mim, não tem graça mais. Me causa tédio, sério mesmo, causa aborrecimento. Tanto que qualquer coisa que eu vejo, que eu assista, eu vejo assim coisas humanas assim, os pensamentos das pessoas assim, no filme, nas situações. Aí eu já falo, ah, não, você não presta, entende? Eu já vejo assim, já falo, não, certo é isso, 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 isso. Eu já vejo assim, sabe? É, pensamento humano, eu falo, não presta, isso não presta. Comentários assim de amor satânico, daquele sentimento estranho, e é Jesus, né? Porque você vai ficando, é, tipo assim, os pensamentos divinos te dão um gosto, os pensamentos humanos é tipo eca, sabe? Você sabe quando eca, 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 sabe? Você sente assim, você fica, não. Ah, não, né? Você tem uma repugnância, sabe? Porque você vai tomando gosto pelo pensamento divino, né? E você gosta de estar ocupada com a sua cabeça, com os pensamentos de Deus. Então, assim, não tô sempre vazia, assim, de dizer assim, ai, eu tô vazia. Eu não sei o que vazia é esse. Se você falar assim, se eu já sou assim, talvez eu já viva isso e nem saiba, porque eu realmente não falo assim que não tem nenhum pensamento que vem na minha cabeça, mas eu não ligo, sabe? Não ligo, não dou atenção. Para mim não presta essa conversa com a nossa cabeça. Presta meditar a palavra de Deus. Presta conversar com Jesus. Presta prestar atenção no que Jesus está falando. Entendeu? Então, já entendi que isso é melhor. Muito melhor, né? Não é algo cansativo, é algo bom. É algo que quanto mais você ouvir, mais você quer, né? É algo que satisfaz seu coração, sabe? Te embeleza o seu interior, sabe? Você sente assim que o seu interior fica numa paz, numa ordem, na tranquilidade. As coisas humanas não têm esse efeito. Então você não quer podridão, né? Você não quer podridão. Só que aí Jesus traz para nós situações difíceis, né? Muito difíceis. Você sente aquela dor, né? Você sente aquela dor, mas se você vê, não com o nosso, não é com o humano, né? Vê com o olhar de Deus. Você vê com o olhar divino. Então, eu presto atenção no que Jesus está mostrando naquela situação. E eu sei que aquela repugnância que eu sinto, se eu escuto um relato difícil, né? Eu sinto assim, uma coisa horrível, mas eu sei que é Jesus, né? Mas ao mesmo tempo, eu não fico conversando comigo para ficar com raiva, para ficar com ódio, para ficar com essas coisas. Eu não fico. Eu fico com as palavras de Jesus. Eu fico assim, Jesus mostra essa situação difícil e ensina a gente como que tem que ser nosso coração nessa situação, né? É Jesus na cruz, né? Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem, né? O desejo é sempre em direção à misericórdia, ao amor, ao perdão, né? Então eu não fico comigo, porque se eu ficar comigo, eu não confio em mim. Se eu ficar comigo, eu posso alimentar pensamentos de ódio, de raiva, de aborrecimento, perturbação. O humano tem disso. Então eu não fico buscando no meu humano que eu tô sentimento. Então aquilo vem, mas automaticamente eu já entendo, olha, é Jesus que está mandando, é para mim, eu ouço, mas com essa consciência, entende? Eu troco meus pensamentos na hora pelo de Jesus. Se tiver algo na hora que eu pensar, beleza. Mas se eu não pensar nada, tá bom, tá bem. Eu não fico procurando nada também, não fico forçando. Eu acho assim que uma coisa que foi falada até no estudo me tocou muito. A gente precisa ser honestos, né? Com o nosso processo. Nós precisamos ser honestos, coerentes, né? Então, também não fico. Se não veio nada na minha mente, eu ficava muito preocupada em que eu tinha que comentar tudo, que eu tinha que falar sobre tudo. Não. Ser honesto, não é? Se não veio nada naquela situação, então seja nada.
Se veio algo para você falar, fala. Seja nada também, né? Não guardando nada para você. Então, eu entendo que o nada é assim. Ele é Jesus na situação que for, né? Se é para falar a verdade, fala a verdade. Se não é para falar, se é uma situação que não tem o que falar, não tem o que falar, entende? O nada não tem nada de si. Ele dá aquilo que Deus dá. Então ele só recebe. Ele é o canal que vai passar aquilo que Deus quiser passar. E se Deus não quiser, não vai passar. Entende? Se Deus não quiser falar, não tem o que falar. Entende? Então ele está sempre vazio. Eu acho que é isso. É você não ter nada seu. Você não tem que procurar inventar coisa. Por exemplo, eu quero muito falar, mas eu não tenho nada para falar, então eu vou inventar. Não. Aqui, se não tiver o que falar, não tem o que falar, né? Então, então é Jesus que preenche, é Jesus quem coloca, né? Eu sou esse canal vazio, aberto para Ele, né? Na hora que quiser mandar a palavra, Ele manda, né? E assim, eu tô vazia, abro a boca agora para meditar, não tenho nada para falar. Nem vi o trecho, tô vendo agora. Então, Ele é que vai ajudando a entender o trecho. Ele que vai trazendo na hora. Então, a gente é um nada. A gente não tem que achar, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente faz uma preparação antes, né? Fica fazendo umas pesquisas antes do trecho e pesquisa ali, colar. Não, né? Não é assim. Agora, se a gente está meditando também tem uma palavra difícil, a gente é tão nulo que a gente não tem problema de falar, olha, não sei essa palavra aqui, eu vou ali pesquisar, né? Para complementar no trecho, eu pesquiso na hora, se precisar. Entende? Não tem que ter uma estima própria. O que que as pessoas vão pensar de mim se eu não tiver o que falar desse trecho, ou se eu não souber o significado dessa palavra? A gente é tão nada que a gente assume que não tem nada. A gente não tem problema em dizer que não é nada. Essa é a honestidade que a gente tem que ter. Que a gente é nada e que Deus é tudo, né? Então é Deus que fala, é Deus que ajuda, é Deus que destrava a gente se a gente não sabe o que falar. A gente é o canal mesmo, né? Um canal vazio para ele passar, né? Para ele embelezar, para ele iluminar. Se não for ele para preencher, não tem, né? Então, falar assim, eu sinto um vazio, mas eu acho assim que não é ficar procurando sentimento mesmo. Já foi bem esclarecido isso por Jesus, né? Não é assim, né? A gente ser cada dia mais aberto para aquilo que ele tem naquele momento, né? Ser pequeno e estar aberto àquilo que ele quer. Então, não tem por que ficar desesperado com nada, né? É viver o seu processo, o seu momento, né? E amar, né? Amar, apreciar cada ensinamento de Jesus, cada coisa nova que traz, né? Então, eu fico atento ao que está trazendo. Então, a Luísa não tem por que ficar chateada, porque ela está no estado realmente divino, né? A alma na divina vontade tem que estar nessa nulidade. Então não tem motivo dela se afligir, né? Porque ela pensou que era ruim e não era. Mas digo-te que quanto mais a criatura se reduz no nada, tanto mais se enche do todo. Então, mais luzes recebe, mais graças recebe, né? E se fosse ainda uma sombra de si que deixa, essa sombra impede que eu me possa dar tudo. Então, qualquer coisa humana nossa atrapalha, né? Qualquer pensamento nosso humano, né, de querer mudar, de querer enfeitar demais, não tem que enfeitar, não tem que pensar. Tem que ser, Deus, ele é muito simples, né? Ele é muito grande, mas ele também é muito simples, né? Ele é simplíssimo. As verdades dele são perfeitas, são lindas. Eu não tenho que mudar nada, eu não tenho que procurar usar palavras, achar que eu tenho que saber palavras super difíceis para falar. Não. Eu vou abrindo a boca e vou falando tudo que vem, né? Vou falando as palavras que vêm do jeito que eu sei falar, sem muita coisa, né? Se eu errar, eu peço desculpa e falo de novo. Não tem por que ficar preocupado com estima própria, ou se de repente eu serei corrigido por algo que disse errado, né? O nada está disposto a tudo, inclusive, né? Ele é tão nada, que quando é corrigido ele entende, olha, foi na minha pequenez, né? É justamente por eu ser nada que eu fui corrigida, porque eu de mim mesma não tenho nada. Eu de mim mesma
Não, sou pequena, né? Sou imperfeita. Então, você não tem problema em se ver nada. Você não tem que ter problema em se ver desse jeito. Como a Luísa tem que... Aqui Jesus está ensinando para ela que ela não tem que ficar mal por isso. Ela não tem que ver mal nisso, maldade encenada, né? Ao contrário, esse estado é o estado perfeito, é o sinal de que realmente Deus está no interior dela, não de que está faltando Deus. Que a gente acha que tem que ter, a gente quer holofotes, né? Que é muito glamour nas coisas, né? E acha que, ah, eu tenho que ter muita informação na cabeça para poder passar, eu tenho que ter muita coisa. Não, não é assim, a gente não tem nada. É Ele que impõe. A gente não dá nada para Deus, né? A gente dá Deus a Deus, porque é Ele que se coloca em nós e nos enche e a gente só transborda aquilo mesmo que Ele colocou, entende? Porque assim, nada é que não veio nada de você, não veio nada de você, é Jesus. Então, nada, não tem problema em ser nada e não tem problema em apontar o tudo. Então, tudo que acontece na vida dele, ele tem uma integridade muito grande, saber que é Jesus. É Jesus quem fez, é Jesus quem falou, é Jesus quem pensou, é Jesus quem meditou, é Jesus quem inspirou, é Jesus que fez esse ato em mim. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tanto mais se enche do todo quando se é nada. E se fosse ainda uma sombra de si, se a pessoa pelo menos ainda levasse uma sombra de si do humano, isso já é o suficiente para fazer estrago. Então não tem como Deus te dar tudo, né? Toda a alma. E teu retornar sempre no nada significa que vai se perdendo o teu ser humano para readquirir o divino. Isso é incrível. Quanto mais nada a gente é aquilo que a gente falou eu tava falando da sentir repugnância. É aquilo que nós falamos ontem na live, né? Você está na sala de reunião falando do divino. Se alguém vem e fala do humano, traz o humano, é aquele exemplo lá da pessoa que vomita na sala de reunião. Incomoda. Incomoda. É ruim, não é? Agora, quanto mais você é nada, é aquele nada falando do divino, quanto mais você perde o seu eu, né? Os seus assuntos, os seus pensamentos para adquirir os divinos. Então, quanto mais você vai perdendo o seu eu para se colocar nos assuntos divinos, né? Para falar de Deus. Que nas suas meditações, nas suas palavras, né? Saia Deus, não você, mas saia Deus. Deus na sua vida. Se você for falar uma situação da sua vida, vai apontar o divino na sua vida. A verdade do que você está vivendo, né? A verdade do seu nada e a verdade do tudo. A verdade do seu nada e a verdade do tudo. A gente tem que ser honesto com isso, em reconhecer o tudo na nossa vida e o nada que nós somos. Então, quanto mais, né, é o divino que vai te enchendo, mais você vai perdendo essa coisa carnal, essa coisa do sensitivo, né? Essa coisa do humano. E mais, e mais, e mais você vai sendo divina. Você vai sendo boca de Deus, né? Pensamentos divinos, atitudes divinas. Você vai voltando ao seu estado para o qual você foi criado mesmo, né? De ser essa imagem e semelhança de Deus. Então, isso é muito grande, né? Um trecho pequenininho, mas que fala muito, né? Muito, muito. Como que pode, né? Falar do nada, para falar do nada a gente fala tanto, né? Como que pode? É muito grande esse mistério de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.